Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Eduarda Vieira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Veia Esportiva. Aqui a gente te conta tudo sobre esse grande universo do esporte. Já te convido, então, a acompanhar nosso canal, também curtir, se inscrever, fazer tudo aqui no YouTube e também, claro, nas nossas redes sociais, porque lá no Instagram a gente vai postando todos os spoilers das gravações que vocês vão acompanhando por aqui. Quem tá aqui comigo hoje para falar muito sobre vôlei é a jogadora profissional do Tijuca, Júlia Azevedo. Muito obrigada, Júlia, por aceitar o convite e estar aqui no Na Veia Esportiva comigo. Oi, muito obrigada a você pela oportunidade, pelo espaço, por estar aqui. Vai ser um bate-papo bem leve, bem tranquilo. A gente vai falar muito sobre a carreira da Júlia, vamos falar muito sobre vôlei também e sobre essa ascensão do Tijuca, principalmente nessa temporada 2025-2026. Vamos começar falando um pouquinho de você. Como é que o vôlei entrou assim na sua vida? Quais foram os seus primeiros passos dentro dessa carreira assim de atleta? Eu jogo vôlei desde muito pequena. Eu tinha 8 anos de idade quando eu comecei a jogar vôlei. Antes disso, eu já batia bola com meu pai. E ele sempre quis que eu fizesse um esporte. Ele me botou em tudo que você pode imaginar. E aí eu acabei gostando mais do vôlei. Eu vi que eu tinha um futuro no vôlei, que o vôlei podia abrir portas para mim. Eu fui seguindo. Desde os 8 anos eu comecei. Agora com 28, tem 20 anos já de vôlei e 20 anos que eu não sei o que é outra coisa da minha vida. E o bom é que atleta, mesmo novinho, se fala assim, 28 anos, já tem 20 anos de carreira. Pois é, 28 anos de Vocês vôlei. começam muito cedo. Eu nem sei o que é uma vida sem vôlei. E como é que era conciliar, assim, na infância principalmente, uma carreira com uma vida normal de criança? No início não é tão difícil, porque ainda é escolinha, então é aquela 2, 3 vezes por semana. Aí começa o pré-mirim, 3 vezes. Quando começa o mirim, que é quase todos os dias da semana, porque tem um dia de folga ali, você ainda tá no ensino fundamental, então não é tão impossível. Só que quando eu cheguei no ensino médio, e aí eu tinha que jogar vôlei todo dia, e meu ensino médio era até 5h45 da tarde, ficou um negócio meio complicado ali, você tem que escolher entre jogar vôlei e estudar. Aí todo mundo quer jogar vôlei, só que aí meus pais queriam que eu estudasse, então eu também tinha que estudar. Aí eu saí do colégio que eu tava, eu tive que ir para um colégio que era também com o vôlei, porque o colégio que eu tava não tinha. Aí mudei de colégio, consegui conciliar melhor, que o outro colégio tinha provas em outros dias, eles me ajudavam. Aí depois da faculdade eu fui para os Estados Unidos jogar vôlei, então foi mais fácil. Então você já tem experiências até mesmo internacionais, né? Como é que foi essa experiência lá fora? Eu sempre soube que eu ia, eu sempre quis ir, então desde o nono ano, primeiro ano lá, todo mundo falava, o que você vai fazer? Eu falava, vou para os Estados Unidos, não vou fazer a faculdade no Brasil, eu sabia que eu ia. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, eu tenho muita saudade da faculdade, era muito bom. Você viveu aquelas faculdades de filme mesmo, né? De filme americano, que todo mundo inveja. É igual. Você vai, tem aqueles ginásios maravilhosos, aqueles uniformes dos Estados Unidos de manga longa, tem as festas de fraternidade. Gente, é muito bom. É um filme. E como é que foi pra você, assim, a sua experiência lá com o vôlei? Você carrega muito da escola americana? Eu acho que eu aprendi muito lá a questão de disciplina extrema. Porque lá você não podia chegar 1 minuto atrasado pro treino. Então, tipo assim, eu botei na minha cabeça que toda vez eu tinha que chegar 15 minutos antes de começar. Então, eu peguei muito disciplina de lá. A questão de academia, que lá, pelo menos quando eu era da base, a gente não pegava tão pesado ainda no Brasil. Hoje, eu acho que hoje em dia mudou. Mas antes a gente não fazia tanta academia aqui, então eu aprendi muito academia lá. Mas eu acho que a questão da disciplina, de ter que ir pra qualquer bola de qualquer jeito, lá foi bem enraizado na minha cabeça. E você foi pra lá, assim, sozinha? Fui sozinha. Foi viver lá? Fiz 18 anos, terminei o ensino médio aqui no Brasil e já fui direto. Quanto tempo você ficou lá? 5 anos. Eita. Mas foi muito bom. Ah, imagino, deve ser uma experiência incrível, né? Eu não sabia falar inglês direito, aí tive que ir aprendendo lá, me virando, mas deu certo. E a gente até falava aqui sobre o sotaque carioca ser difícil de falar. As pessoas sabiam que você era do Rio de Janeiro, assim que você chegou? Do Rio de Janeiro, não, mas eu abria a boca, a pessoa perguntava, se é de fora, né? De onde você é? Falava um hi, a pessoa, de onde você é? Que o hi já não era americano o suficiente pra eles.
Já era diferente. Daqui a pouco já fala mais um pouquinho e já sabe que é do Brasil, né? É. E tinha muita gente, tipo, você percebia muita gente de outros países lá também com essa mesma vontade, o mesmo sonho que você tinha, ou era muitos americanos? Na minha primeira faculdade, nós éramos em 7 brasileiras. Então, era muito brasileiro, era português o tempo todo. Aí, a segunda faculdade que eu fui, tinha muito internacional, mas só tinha eu de brasileira. Então, mas foi muito bom, porque eu era forçadíssima a falar só o inglês. Então, a gente foi aprendendo ali. E aí, a terceira faculdade que eu fui fazer meu mestrado, tinha eu e uma outra amiga brasileira e o resto era só americano, quase não tinha internacional nessa. E aí você aprimorou, voltou falando inglês, né, Graças a fluentemente. Deus, tive que aprender. Aprendeu na marra, né? Com certeza, mas aprendi. Então aí você fez a faculdade e mestrado, emendou lá Aham, fora? é porque no segundo ano da minha faculdade eu quebrei a mão antes do primeiro jogo. Meu pai. E aí, quando você tem alguma lesão ou por algum outro motivo não pode jogar aquela temporada, eles te dão um ano extra. Aí eu usei aquele ano extra, que é o ano de redshirt, pra começar o meu mestrado. Nossa, eu não sabia disso. Porque pra eles te darem todo o tempo que você tem lá pra jogar, é isso? Tipo, sei lá, sua faculdade já tem as 12 pessoas que eles precisam, mas eles querem contar com você de qualquer jeito. Aí eles podem, mesmo que você não tenha se machucado nem nada, te segurar aquele ano pra você ganhar um ano a mais de bolsa. Ou você teve tá. uma lesão que te impediu de jogar. Eles te seguram aquele ano e te dão um ano a mais de bolsa. Entendi. Legal o É bem esquema, bom, né? é justo. Pô, você ficou. Foi um ano inteiro que você ficou sem? Não, é porque a temporada lá são 5 meses. É de É mais agosto, curta, né? setembro até Entendi. dezembro. Novembro, dezembro, depende de quão longe você vai. E aí, como eu tive que operar, fiz tudo, aí eu não consegui jogar. Nossa, atleta é assim, né? Do nada tem uma lesão. Sim. E quais foram os lugares que você ficou lá? O primeiro ano eu fiquei na Flórida, aí depois eu morei 3 anos em Nova York, e aí o meu último ano foi o mestrado em Los Angeles. E como é que foi voltar pro Brasil? Acho que deve ter sido uma diferença bem grande, né? Eu não voltei direto. Depois. Você foi para outros países, Eu fui para outros verdade, países. Depois de Los Angeles, eu fui morar no Chipre. Aí eu joguei 2 anos no Chipre. Fui pra Finlândia. Joguei 1 ano na Finlândia. Voltei pro Brasil, joguei no Tijuca. Fui pra Espanha, fiquei 2 meses. Aí fui pra Brusque, terminei a temporada em Brusque e voltei pro Tijuca. Eita, já rodou, hein? 28 anos, mas já passaram, já Foram passou por 9 vários anos fora. times. 9 anos fora. 9 anos fora. E o que é mais difícil, assim, de jogar em outro país? Ou qual foi o país mais difícil? Eu acho que o país mais difícil como país foi a Finlândia, porque eu Muito morava diferente. lá no Polo Norte. Então era aquele negócio de não tinha sol, não tem claridade, era eu e as renas, que a minha cidade era muito pequena. Então foi difícil, tipo, adaptar a um novo lugar. Mas eu acho que a maior dificuldade é ficar longe das pessoas que você gosta. Uhum. Tipo, você faz amigos, só que, tipo, eu não tinha minha família, eu não tinha meu cachorro, então essa parte é a mais chata. Coisas que você tá habituada aqui, né? Do Sim. seu dia a dia mesmo. Mas na Finlândia, por exemplo, como é que era a sua rotina? Porque esses países, assim, que são muito frios, eu não consigo imaginar um dia onde você não ter dia. Porque é aquela Não coisa que tinha fala, dia. tudo é noite, né? Eu acordar. Quando eu cheguei lá, ainda não tava nevando, que eu cheguei em agosto. Aí chegou outubro, começou a nevar. Então eu acordava cedo, escuro. Ia pro treino, escuro. Ia almoçar, continuava escuro. Ia pro treino da tarde, ainda tava escuro, voltava e ia dormir, tava escuro. Então a gente não via Entendi. claridade. Eu Só sabia por causa do relógio, só né? sabia por causa do relógio. E era aquela neve constante, caindo, neve, 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 neve. E a cidade não tinha restaurantes, a cidade não tinha shoppings, a cidade não tinha loja. Tinha 3 mercados e lagos. Você Meu não via Deus. ninguém na rua, É uma cidade no meio da roça mesmo. era uma roça de neve. Eu lembro que eu viajei, eu achei isso muito engraçado. Eu fui fazer uma viagem quando eu tava fora, fazendo um intercâmbio pra Polônia. E aí era muito cedo também, a gente foi fazer um passeio muito cedo. E eu vi, era um período de neve, eu vi as crianças indo pra escola com aqueles coletes, tipo de guarda de estacionamento, que era laranja, pra eles brilharem. Falei, gente, eu não acredito que as pessoas estão botando isso na criança pra criança. Aí depois a gente foi conversando com as pessoas, era pra criança não se perder, porque era muito escuro. E era Sim. tipo assim, uma filinha de criança. Quando a gente vai fazer algum passeio externo com as crianças.
e tá muito cedo, a gente coloca esses coletes fluorescentes nas crianças pra elas não se perderem. Falei, gente, como é que consegue viver assim? Dá pra viver com as renas. Mas aí, por exemplo, você quer sair de carro, aí você tem que se programar pra cavar ali o buraco pra tirar seu carro, que tá todo de neve em volta, raspar ali o vidro, porque o vidro tá todo gelado. Então, tudo que você tem que fazer é, tipo, 30 minutos antes, se programar pra sair, porque vai ter algum empecilho que você não vai conseguir sair na hora. E pra chegar no lugar também, deve ser difícil, né? Porque a estrada é cheia de... Aí eles limpam, tipo, 20 em 20 minutos, 30 em 30 minutos, passa aquele carro, aí tem que limpar a rua, limpar tudo, e aí você consegue andar. E era muito distante o lugar onde você estava do lugar onde você treinava? Eu ia andando, eram uns 10 minutos, mais ou menos. Até que não é tão Não, era distante. tranquilo. Só pensando no frio, né? Mas era seguro, era tranquilo. Então, tipo, eu ia, botava minha música e ia ali. E lá foi tranquilo, assim, pra treinar, se adaptar de primeira? Então, fui eu e meu marido. Tá. Então, a gente ficou ali meio que nós dois. E aí, as meninas, elas eram muito educadas. Só que não era, tipo, aquela coisa do brasileiro que você chega e aí o vestiário tá cheio de música. E aí tá todo mundo dançando, brincando. Não, tipo, era, ó, vamos treinar. A gente é colega, né, de profissão. Treina ali, acabou, cada um vai pra sua casa. Aí teve um dia, acho que foi no início da temporada, que era um dia pro time se enturmar, que a gente foi no único bar da cidade. Aí a gente chegou, era perto da minha casa. Descia umas escadas, era um bar de heavy metal, assim, rock bem pesado, que não tem nada a ver comigo. Aí todo mundo chegou, tipo, e aí, sei lá, tomou uma coca, um drink, qualquer coisa, interagimos, cada um voltou pra sua casa. Então foi uma coisa bem neutra, bem entendeu? profissional. Acho e é que isso se bota o brasileiro pra se enturmar, a gente fica 3 horas fácil, só exatamente. conversando. E vai dançar o heavy metal e vai ser feliz, mas lá era um negócio bem rígido, assim. Esse foi o país mais difícil, assim, de... Ou mais diferente da cultura? Eu acho que foi. Porque o Chipre é um negócio bem tranquilo. Ali Mediterrâneo, a praia bonita, é calor. O grego ali, ele é mais espalhafatoso. Então, deve ser bem bonito também, né? muito bonito. É muito bonito. Acho que é uma das águas mais claras que eu já vi na vida. Nossa, deve ser linda. Uma ilhazinha. É tranquilo, é seguro. Tudo era 1 hora da minha casa, então eu passava o país inteiro 1 hora, era pertinho. É muito legal. E aí, você também, entre esses países, você mencionou outros que você foi. Você saiu do Chipre... Fui pra Finlândia. Foi pra Finlândia, depois você voltou pra cá? Aí eu voltei pra cá. Aí eu fiquei 1 temporada aqui. Aí fui pra Espanha, fiquei 2 meses. Aí deu problema lá, aí eu voltei pra Brusque. Você jogava no Abel? No Abel, ano passado. Mas lá foi bom também. Brusque é legal de morar. Você gostou? Gostei. Porque, tipo... Eu acho que atleta tem que ser bem desprendido assim, né? Porque pra morar em tanto lugar... Tipo, lá é seguro, então era um ponto positivo. Lá eu andava tranquilona, não tinha estresse. Eu morava perto da arena, então era bem tranquilo. Era perto da praia, a gente ia ali pra Praia Brava, que era o que eu gostava de fazer. Então era bem de boa, assim, perto dos meus sogros, era tranquilo. No geral, vocês, atletas, quando se mudam assim, vocês tentam buscar lugares pra morar perto de onde vocês vão treinar? Ou isso não tem nada a ver, é só uma coisa que eu pensei aleatoriamente? Normalmente é perto. Até agora, todos os lugares que eu fui era relativamente perto, e o que não foi perto, eles me deram carro pra chegar. Então era tipo uns 15 minutos de carro, que não era tão longe também. Sim. Então, até hoje eu sempre morei perto, porque tem que treinar 2 vezes por dia. Aí vai, volta, se for longe não compensa nem voltar. Então... E geralmente nos lugares, por exemplo, você vai treinar de manhã e de tarde, vocês voltam mesmo pra casa? Eu sempre volto pra casa. Às vezes a gente almoça no clube, às vezes a gente almoça em algum restaurante que o clube indica. Aí eu vou lá, almoço e volto pra casa, durmo e volto pro treino. E aí, a sua temporada, você tá fazendo nesse momento a 2ª temporada, então, no Tijuca? De adulto sim, mas a minha base inteira foi no Tijuca. Aqui no Rio. Comecei 8 anos lá, aí fui até os 18, aí eu saí, fui rodar o mundo. Aí quando teve o primeiro projeto da Superliga C, eu voltei. Aí teve a primeira B, aí eu joguei. Fui embora, não joguei a segunda, e agora eu voltei pra A. Que o Tijuca teve um salto nesse ano, né? É a primeira vez que a gente tá jogando uma Superliga A, pelo Tijuca. E como é que tá sendo, assim, pra vocês? Tá desafiador, porque o primeiro ano é sempre muito difícil, até você entender o clube, né? Entender o que é uma Superliga é sempre muito difícil, mas eu acho que tá sendo bem interessante, bem proveitoso, assim.
fazer parte dessa história de início, de começo, então tá sendo legal. A gente vai continuar falando mais sobre a Superliga A, principalmente da participação do Tijuca, então não sai daí. Estamos de volta e, como prometido, a gente vai continuar falando da Superliga A. É a principal liga hoje de voleibol aqui no Brasil, que tem os principais times que sempre estão... Até são os mesmos, né, que a gente coloca assim, que estão brigando lá nas cabeças. Mas como é pro Tijuca, acho que é um projeto muito legal do Tijuca, que tem vindo ao longo dos anos crescendo, né? Como é que é pra você também acompanhar esse crescimento? Mesmo que nos últimas temporadas mais de longe. Por eu ter vindo do Tijuca, pra mim é muito emocionante ver o Tijuca no topo. Porque Nossa, se pegar qualquer coisa minha falando desde sempre, eu sempre falei, eu sempre quis jogar profissional no Tijuca. Só que como nunca existiu, era um sonho muito distante, era aquilo de, se um dia eu tiver, eu quero jogar, se acontecer, eu quero estar. Era um sonho. Só que viver esse sonho tá sendo uma coisa bem emocionante, desafiador, porque... jogar com equipes que estão muito acostumadas a jogar, com jogadores que estão muito acostumados, é sempre mais difícil o primeiro ano. Eu acho que o time que consegue sobreviver ao primeiro ano tem uma longa vida pela frente. Subir de uma B para uma A é desafiador, mas eu acho que a palavra que definiria para mim é emocionante. Principalmente você que teve toda aquela experiência lá, mas como é que você consegue observar hoje, tipo... Era o seu sonho conseguir viver esse momento. Mas hoje, olhando pra trás, você fala assim, poxa, eu cheguei. Como você olha pro clube hoje e consegue ver a grandiosidade do que vocês estão fazendo? Eu acho que sim. Tipo, calma. Assim... Relaxa, fica à vontade. Calma, deixa eu pensar. Como que é olhar pra trás hoje, por exemplo, pra Júlia, que tava lá treinando com 8 anos, por mais que ela tivesse o sonho, ainda, como você falou, ainda era muito distante. Então, o que passa pela cabeça hoje? Tipo assim, ver o que vocês construíram até aqui. Eu acho que é um sentimento de realização, porque eu sei muita coisa que foi feita de bastidor, de correr atrás, de fazer às vezes mais até do que dava pra ser feito, das pessoas, tipo, a gente consegue chegar aqui. E eu ver a pessoa se virando pra conseguir fazer mais. Então é uma realização muito grande. As pessoas estão vendo agora, né, o projeto do Tijuca, onde as pessoas não fazem ideia de quanto trabalho tem por trás, o quanto tem que correr atrás, que é um clube novo. Então, uniformes, como é que faz o uniforme de Superliga? De onde que vem? Quem são os fornecedores? Como que é uma fisioterapia de Superliga A? Como que é um treino físico da Superliga A? As pessoas lá dentro, elas estão estudando muito, tentando muito, melhorando muito, para tentar chegar ali nas expectativas do que é jogar uma Superliga A. Porque uma Superliga C é um nível, a B é outro nível, a A é um negócio muito acima. Então, é uma realização muito grande e é um desafio muito maior. Como que é uma rotina normal de vocês de treino, dia a dia, assim? A gente acorda, vai treinar e normalmente de manhã é dividido em 2 grupos. Então, tem o grupo ali das ponteiras, líberos e o grupo resto das pessoas. Opostas, centrais, levantadoras. E aí a gente divide. Um grupo vai pra academia, o outro grupo fica fazendo específico. Quando acaba, a gente troca, o grupo da academia vai pro específico e o grupo... Específico seria uma... se você é do grupo de passe, você vai treinar mais passe. Do grupo de defesa, treina mais defesa. Então, você vai pro específico e aí acaba, vai todo mundo almoçar, fisioterapia, quem precisa ir. E no final da tarde a gente volta pra fazer o coletivo. Que aí treina todo mundo junto, a gente joga mais, é mais joguinho. E, por exemplo, você até, quando a gente estava conversando aqui antes, você falou sobre o vídeo. É o momento quando vocês já têm perto de um jogo, aí vocês ficam assistindo o próprio jogo ou também o jogo do time rival? Normalmente uns 2, 3 dias antes, assim, da gente ter algum jogo, a gente estuda a equipe adversária. Então, a gente vai dividir ali o vídeo. Como que a outra equipe defende? Como que a outra equipe ataca? Quais são os pontos fracos da outra equipe que a gente pode usar ao nosso favor? O que a gente pode fazer para tentar ganhar o jogo? Então, a gente estuda o adversário, estuda nossos próprios erros e acertos e tenta criar ali uma estratégia para vencer o jogo. Eu assisti, inclusive, até você falando disso agora, me veio uma cena direitinho do documentário que o Globoplay fez
com a seleção brasileira, o Sem Bloqueio. Não sei se você já chegou a assistir, mas eles acompanham a seleção feminina de vôlei em algumas das competições. Se eu não me engano, tem 2 ou 3 temporadas já. Acho que acompanha na Liga das Nações e também no Mundial. E aí tem exatamente isso que você retratou. Primeira parte dos treinos e depois essa parte onde vai cada um com... Vai todo mundo pro vídeo, aí fica cada um com o seu bloquinho, aí o treinador parecendo um professor realmente, falando o que precisa acontecer. Aí tem a TVzinha ali, aí você Uhum. fica olhando, aí ele bota as estatísticas do outro time, e aí a gente vai aprendendo a ver o vídeo. Normalmente a gente vê também por conta própria, tipo, Tá. antes de ir pro vídeo ou antes do jogo, a gente dá uma olhada ali nas anotações pra refrescar a memória e segue. E como é que é assim? Porque, tá, dentro de uma Superliga, você tem que estudar um time, daqui a pouco você já estuda outro. Como é que é virar a chavinha tão rápido? Acho que a gente acostuma, até porque quando você começa a jogar muito, você começa a conhecer também as outras pessoas. Então, aquela menina jogava naquele time, ano que vem ela tá em outro, mas ela não mudou totalmente as características dela. Então, você ainda tem uma memória ali e você tem que acostumar, não tem jeito. Assistir vídeo fica mais fácil quanto mais vídeo você assiste. Nossa, imagina, eu acho que imagina É o muito nome de vídeo. tanta. E quando você, pelo menos, agora está jogando com nomes, pessoas aqui. Nem posso dizer só brasileiras, porque a gente sabe que a Superliga tem um número bem alto até Sim. de jogadores de outros países, né? Mas eu imagino nos outros países quando você foi jogar. Tipo, os nomes absurdos que você tinha que gravar. Não, no início é impossível. Principalmente, tipo, em grego. Aí o técnico dando instrução em grego, eu ficava assim, ó. Aí eu tentava ver pela estatística, pelo próprio vídeo, Aham. mas eu realmente não entendia Mas não muito. tinha nenhum tradutor. Como é que você fez lá? Não tinha nenhum tradutor. Inglês, né, que vocês falavam. Sim, eu falava em inglês, mas quando ele dava instrução em grego, era isso aí. Depois eu chegava pra algum amigo e falava, pô, consegue me ajudar aí? Porque na hora eu não tinha como ficar com conversa paralela. E no meio do jogo ele falava em grego também ou em inglês? Com a gente, estrangeiras em inglês, mas com o resto do time em grego. Porque eu fico observando, eu gosto muito de assistir jogo de vôlei. E eu falo, cara, aquele tempinho ali, o tempo do tempo que vocês têm é muito curto dentro dos jogos. Eu acho, pelo menos isso, se você tá no meio de um set, eu falo, cara, o cara pede um tempo. Ele tem pouquíssimo tempo pra conseguir Sim. falar com os jogadores. Ainda quando é em outra língua, deve ser mais difícil ainda. É. Conseguir passar o que ele quer naquele tempo ali. É que no final eu fiz muita aula de grego porque eu queria aprender, então, pelo menos de vôlei, do assunto vôlei, eu conseguia já entender as palavras-chave e não precisava mais de tradução. Mas às vezes, mesmo sendo pouco tempo, ele quer consertar alguma coisa específica. Então ele vai falar, tipo, vocês não estão vendo que ela tá só atacando no corredor, fecha o bloqueio no corredor. Daí você precisa de, tipo, segundos pra falar isso. Então, eu acho que o tempo é pra dar instruções mínimas. E aí, o técnico que é bom, que tá preparado, ele vai analisar ali a situação, ver o que o time precisa mudar rápido. E tem assistente também, tem um bando de gente ali pra puxar uma jogadora ou outra e dar informação específica. É muita coisa no meio. É muita coisa. Não só virar a chavinha de um jogo pro outro. Acho que tudo que vocês precisam pensar dentro de um mesmo jogo, né? Às vezes é virar a chavinha do ponto pro outro, de um set pro outro. Tipo, errei alguma coisa ridícula, o que eu faço? Gente, esquece. Não tem o que fazer. Já errou, já... Nossa, eu acho que eu ia me cobrar muito. Mas já errou. Não tem como voltar atrás. Você tem que pensar, errei, não vou errar mais, né? Vou pro próximo. E o vôlei, sei lá, diferente de um futebol. Toda jogada do vôlei vai ser algum ponto. Ou vôlei é esporte de erro. Ou é seu ou é do outro time, Sim. né? Tipo, Então, às vezes você acerta e você erra e deu sorte do outro errar e você acertou. Então, não tem como ficar, ai meu Deus, meu último erro, gente, já passou, vai pro próximo. E vocês têm algum trabalho psicológico pra isso também? Ou você acha que é só da mente do atleta? Acho que tem clubes que tem, tipo, um psicólogo próprio ali, esportivo. A gente agora não tem nenhum. Acho que cada menina busca ali a sua maneira de estudar a sua própria mente. Tem gente que tem acompanhamento terapêutico, minha própria mente. Então, depende muito. Acho que varia de cada atleta. Tem atleta que gosta de ter um psicólogo, tem atleta que não gosta, não quer. Então, acho que depende muito. Mas eu acho super válido. Pra você, que você acha que ter começado desde muito novinha facilitou isso de virar a chavinha nesses momentos? Acho que já, porque a gente já passou por cada situação, a gente já passou por cada perrengue que hoje eu falo, ninguém consegue entrar mais na minha cabeça. Tipo, a pessoa pode estar lá gritando comigo, eu tô assim, ó. Plena. Porque o que ele vai falar que nunca falaram pra mim? Nada. Já falaram tanta coisa. Qual foi, tipo assim, um momento que você falou de um perrengue? Qual, assim, que você lembra que foi mais
marcante pra você? Ah, tipo, o técnico xingar mesmo. Tipo, nossa, você é burra, você é uma imbecil, e você é novinha lá, tipo, tinha nem 18 anos, eu ficar assim, gente, como assim eu sou tão burra? Não é possível. Tipo, te humilhar, te Nossa, acho que eu ia xingar. chorar. Aí você não pode chorar. Você tem que ficar escutando e falar, tá, ele pode achar que eu sou burra, eu sei que eu não sou. Então, tem técnico que te humilha mesmo. Uhum. Aí eu acho que hoje em dia mudou bastante. Os técnicos não estão mais tão agressivos, te humilhando tanto. Eu acho que hoje em dia a gente tem essa cultura de que isso não adianta pra nada. Porque você vai Eu acho humilhar que o é entrar atleta, na ele mente da pessoa da forma errada. não vai querer melhorar, ele não vai querer jogar por você. Ele vai ficar com raiva, ele talvez até erre, porque, tipo, ele vai acreditar que ele é burro. Uhum. Então, qual é a vantagem de você humilhar alguém? Nenhuma. Então, hoje eu falo, gente, já foi tanto esporro, tanta bronca, que ninguém entra na minha cabeça mais. E você acha que até é engraçado, quando eu assisto vôlei com meu pai, ele fala assim: por que até quando elas erram, elas se abraçam? Fala, para, é um esporte muito coletivo. E vocês que estão ali dentro de quadras, que só vocês sabem o que vocês estão passando. É realmente assim que vocês se sentem? Tipo, um time, uma dando força pra outra? Eu acho que o momento do abraço ali, ele serve pra muitas coisas. É pra, às vezes, você, tá, errei, preciso de um segundo aqui pra reconectar meus pensamentos e seguir em frente. Ou, tipo assim, preciso falar alguma coisa ali com a minha colega de equipe, preciso de força mesmo das pessoas, então acho que cada momento o abraço tem um significado. Mas se você vai cada um para um lado, o time fica desunido. Então é bom você juntar ali, reagrupar, conversar e voltar pro jogo. Eu tenho essa sensação, até porque o vôlei não se joga sozinho. Sim. A partir do momento que são três, no início a gente já tem a premissa de 3 toques. Não dá pra pessoa tocar sozinha, ela precisa da Exatamente. outra. Então é realmente um conjunto pra aquilo ali fluir melhor. E como é que hoje é essa relação, a sua relação com as outras meninas do Tijuca? É um time muito querido. É um time que, graças a Deus, você não vê muitos problemas, não tem, tipo, muitas briguinhas. É um time que todo mundo se respeita muito. As meninas são muito do bem, muitas meninas moram juntas. Então, a convivência é bem boa, assim. Nos treinos a gente, pelo menos eu me divirto bastante, eu tô sempre rindo. E eu sinto maior saudade de jogar com elas, que agora que eu não tô treinando, tá bem. Bastante saudade. Deve ser. Acho que pra vocês, ainda mais quem vem um atleta de alto rendimento, quando para assim, deve dar até um. É chato. A vida fica muito monótona. A gente fica, não, tô muito cansada, não aguento mais treinar. Aí te tiram do treino, você fala, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida agora? A gente gosta dessa maluquice. Pra quem tá de fora é uma maluquice mesmo. Mas a gente rotina. gosta, a gente fica sem, a gente entra em parafuso. A gente vai fazer mais uma pausa, mas a gente vai voltar falando justamente sobre seu último ano. Foi um ano conturbado, um ano muito bom profissionalmente, mas também tivemos alguns percalços. Fica aí que a gente vai comentar isso já já. Voltamos mais uma vez. Júlia, vamos falar sobre o seu último ano. Não foi um ano normal. Não foi, acho que, um ano normal. Foi um ano que você passou por uma provação muito grande. Mas queria que você contasse como é que foi aquele dia. Onde você tava, pra onde você tava indo, com quem você tava naquele carro? Então, eu tava na casa da minha avó, e aí todo domingo a gente tem um costume na minha família que a gente sempre se reúne. Domingo à noite, a gente ia, fazia um lanche na casa da minha avó, a família inteira, e a gente tava lá. Quando acabou o lanche, eu tinha que voltar pra minha casa e alguns tios tinham que voltar pra casa deles. Aí meu pai pegou, foi dando carona e despachando um por um. Deixou meu tio, deixou meu outro tio. Quando ele foi me deixar em casa, parou o carro do nosso lado e meu pai não viu, porque meu pai tava dirigindo, subindo a rua, ele não viu o carro que parou e continuou dirigindo. E os caras nem chegaram a abordar a gente, nada, saíram disparando. Aí meu pai fugiu com o carro, porque os caras já estavam atirando, a gente fugiu. E aí, chegando em casa, eu vi que eu tinha sido atingida. Aí foi a loucura, a gente foi pro hospital e correria, depois polícia, aí depois eu voltei pra casa. E você não sentiu nada na hora? Eu senti como se tivessem me dado, tipo, um socão nas costas. Só que como o meu pai acelerou com o carro muito rápido, eu imaginei que, tipo, tivesse sido banco, de ter saído da inércia, de ter me jogado pra frente. Aí eu pensei, foi o banco, pegou algum raspão, tipo, eu dei um gritinho, ai! Mas... Nenhuma noção do que seria não de imaginei... fato uma bala. Não, porque eu passava a mão e quase não sangrou, tipo, não teve muito sangue. Então eu não conseguia sentir nada, eu só descobri mesmo quando eu cheguei em casa.
E aí você chega em casa, quando você foi pro hospital, como é que foi receber o diagnóstico? Acho que eu não sei o que eu sentiria na hora. Então, quando eu cheguei em casa e descobri, falei, tô sentindo minhas pernas, menos pior. Não foi tão ruim. Aí fomos pro hospital, chegando no hospital, eles me levaram pra sala vermelha pra fazer a tomografia. Só que eu tava muito tranquila, tipo, já tinha sido atingida, o que eu ia fazer, né? Tinha que esperar. Meu Deus, você é muito tranquila. Eu não sei se eu ficaria tão Eu tranquila tava assim, muito não. tranquila, de todo mundo, você tá bem? Começou a dar dor, né? Óbvio, depois de passar a adrenalina aí começou a vir a dor. Aí eu fiquei, tipo, parada, fazendo a tomografia. Aí mostraram pro meu pai, tipo, ó, olha só, 1 milímetro da coluna dela, porque se você vê a marca, ela é em cima da minha coluna. Eu não sei como não atingiu, não sei como não pegou nada. Passou do lado dos meus rins, do lado de tudo. É menos de um dedo do meu osso do quadril. Então, assim, eu não sei como ela entrou e saiu. Só pegando músculo, foi realmente um milagre. Mas depois que eu realmente vi que eu tava tranquila, aí eu fiquei mais tranquila ainda. Eu falei, agora vou pra casa, né? Vou fazer o BO e vou pra casa. Então foi rápido a sua saída do hospital. É, eu cheguei, foi 10 horas que aconteceu. Aí eu cheguei no hospital mais ou menos umas 11, até chegar no Souza Aguiar. Aí fiquei lá até meia-noite e pouquinha, porque eles me levaram direto pra sala. Tipo, foi baleada, já entrei na maca Ele e já fui entra e já vai direto. direto. E depois, aí na delegacia demorou mais. Aí na delegacia eu fiquei ali umas boas 3 horas, até conseguir fazer o BO. Logo depois do... Ali eu tava com dor. Ali foi Meu pior. pai. Nossa, eu não consigo nem imaginar, ainda mais com tudo que passou, né? Passa um filme na cabeça, eu acho, não? Eu ficava tipo, cara, o que podia ter acontecido comigo? Tipo, se fosse 1 milímetro, se meu pai não tivesse acelerado tão rápido, se o primeiro tivesse acertado meu pai. Aí começa a pensar em tudo de ruim que podia ter acontecido. Mas ao mesmo tempo eu tava tipo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não aconteceu nada e foi um livramento. É, acho que quando a gente vê o médico falando tudo que poderia ter sido pior É. e não foi nenhuma dessas coisas, acho que realmente deve dar um alívio. Sim. Mas parabéns por ter ficado tão tranquila. Aí a primeira coisa que eu perguntei pro médico, você acha que eu consigo jogar quarta? Aí ele me olhou assim, ele, não, minha filha. Fica feliz porque você Vai vai ser no estar mínimo um andando. mês aí parada. Fica em paz. Isso foi no domingo, você queria jogar 3 dias Eu depois? queria jogar. Porque eu não sabia, tipo, toda a gravidade Aham. do assunto. Eu não sabia nem que a bala tinha entrado direito. Aí depois acharam que não tinha saído. Aí acharam um buraco de saída. Então tudo isso eu não sabia se tinha sido de raspão. Aí depois que eu fui entender a gravidade do negócio. E aí, desde então, isso 23 de novembro, quando que você percebeu, ou quando os médicos falaram pra você que você precisaria ficar mais tempo? Então, ali no hospital tinham me falado 1 mês. Só que eu acho que, tipo, eles falaram meio que pra me tranquilizar. Que já deu mais de 1 mês. Aí eu fiz a ressonância, só que ainda tem líquido ali, tem sangue, o músculo não fechou totalmente. Então agora eu tenho que esperar um pouco mais, fazer a próxima ressonância. E aí, assim que o próximo médico veio liberar, eu tô voltando. E como é que foi durante esse período? Tem algum tratamento que você tá fazendo ou é realmente esperar? Eu tô esperando. Eu tô fazendo uma academia de leve, a mais alongamentos, fortalecimentos, mobilidade. Não muito peso e ainda não tô podendo jogar vôlei. Fiz fisioterapia, tipo choquinho, laser, essas coisas pra poder ir voltando. E seu corpo sentiu muito, tipo, parar de treinar? Ah, sente, né? A gente fica inquieto. Mas fisicamente eu acho que eu não mudei tanto, porque continua se alimentando bem, continua fazendo as coisas certinho. Eu acho que, óbvio, que com certeza fisicamente eu tive uma perda, mas eu acho que não é nada muito visível, muito gritante. Esse foi o maior tempo que você ficou sem. Tirando quando você falou que quebrou a mão, acho que você ficou mais tempo. Fiquei né? mais tempo com a mão. Que aí eu fiz cirurgia, Aham. quebrou de verdade, teve que botar o osso no lugar. Aí foi pior. Aquela dorzinha chata, É, né? foi pior. Então, tirando a mão, essa foi o tempo que você mais ficou longe ou você teve outras ocorrências assim? A mais novinha, o pé, já torci o pé bem feio, mas aí eu tinha 12, 13 anos, então foi muito tempo, mas já passou. E as outras não, as outras foram lesões pequenas. E como é que tá sendo agora voltar? Porque querendo ou não, você ainda consegue ter um contato com o time. Eu cheguei a ver até logo depois desse episódio. Você conseguiu acompanhar, né, no estádio. É mais difícil jogar ou assistir? Assistir é muito pior, porque jogando você tem controle da situação. Assistindo você só pode assistir e torcer pra que dê certo. Jogar é muito mais fácil.
Gente, pra gente é muito mais difícil, mas eu entendo, porque torcer também deve dar um frio, deve dar vontade de você entrar lá e Sim. você não pode, né? Exatamente, é muito pior. Porque jogar você. Cara, eu preciso fazer o ponto. Você tem a chance de fazer o ponto. Torcendo, você fala, ai, pelo amor de Deus, tomara que ela faça. Tomara que dê certo. E como é que agora você tá conseguindo ter pelo menos contato? Continua indo treinar? Essa parte de alongamento você faz com o time ou você tá fazendo sozinha? Agora eu tô indo lá de manhã, toda manhã eu vou lá, enquanto elas estão malhando, eu tô malhando lá com o meu grupo. E agora de tarde eu tô indo também, mas só pra assistir e ficar lá conversando. Que é o que eu posso fazer. Só pra estar entrosada Participar da resenha, ainda. E você joga como oposta? Uhum. Sempre que foi oposta, você já jogou em outras Na base eu já joguei de ponteira, mas mais sério assim, sempre de oposta. E qual é o principal desafio da sua posição? Como é que você acha que é assim? Da minha posição, o meu desafio eu acho que é a falta de altura. Porque as pessoas cismam. Gente, ela tem 1,80, ela tá falando de falta de altura. Mas olha as pessoas falando de oposta que tem que ser gigantesca. Vocês não querem uma oposta com menos de 1,95. Aí eu aqui com os meus humildes 1,80, tenho que me provar muito. Então eu acho que o maior desafio é a minha aparência de 1,80. É o maior desafio que eu tenho que enfrentar. Eu tenho que saltar muito mais que todo mundo. Provar que, tipo, gente, eu consigo pegar a bola alto também. Tipo, minha altura tá funcionando, tá dando certo. Mas eu acho que o maior desafio de uma oposta, sem ser eu exatamente, é ser uma pessoa viradora de bola, mas que consiga também fazer as outras partes do vôlei. Tipo, não adianta você rodar várias bolas e dar um prejuízo imenso na defesa, não saber fazer mais nada. Então você tem que ter o mínimo ali pra não dar um prejuízo. E como é que é, assim, como é que você jogou como ponteira, que você falou? Hoje, pra você é mais confortável jogar como oposta? Porque ponteira tem que passar, né? E aí eu não treino passe há muito tempo. Qual é o mais... A gente tem um nome e eu esqueci. Quando fala, tipo, passe... Fundamento? Qual o fundamento mais difícil pra você? Hoje eu acho que é o passe, porque é uma coisa que eu não treino fazem muitos anos. Então eu acho que é o passe. O resto todo a gente tem que fazer. Bloqueio a gente faz, saque a gente faz, defesa a gente tem que fazer também, não sair no fundo igual a central. Então, se eu tivesse que jogar de ponteiro hoje, eu acho que eu ia sofrer mais no passe. Mas eu ia gostar. Ia se desafiar um pouquinho. Eu ia gostar. Eu adoro passar, porque não tenho a responsabilidade. Então, quando eu passo bem feito, é tipo, meu Deus. Ela fez, eu passa. Eu acho que é até legal quanto... assim, pelo menos o bloqueio, por exemplo, quando eu vejo as atletas bloqueando, o quanto isso é importante pra elas, às vezes, não só o ponto em si, né? Acho que é muito difícil fazer um ponto de bloqueio, tipo, você acertar o tempo da bola pra bloquear. É porque o bloqueio, apesar dele depender de você, ele não depende só de você. Você tem que contar também com outro atacante. Então, você tem que, além do seu movimento ser perfeito, você pode estar lá perfeito e a menina tirar a bola de você. Então, aí é mérito dela, né? Mérito dela. Mas você o tá ali treinador tentando. vai falar, você não botou a mão certa. Exatamente. Então, assim, eu acho que você dá um toco bem dado em alguém, eu acho que é o melhor ponto do vôlei. É melhor do que você socar uma bola. Porque você, além de ganhar moral, você tira a moral da outra pessoa. Eu sinto isso quando eu tô assistindo os jogos de vôlei. E você tem costume de assistir jogos de outros times ou acompanhar a seleção? Ou às vezes já é muito vôlei só jogando? Não, eu gosto. Normalmente eu acompanho bastante a liga que eu tô jogando, né? Porque você tem que conhecer as suas adversárias até pra facilitar o seu próprio jogo. E quando a seleção tá jogando também, se eu não... Porque às vezes elas jogam nos horários muito alternativos, né? Viaja, vai pra China e eu não consigo assistir o jogo 2 da manhã, porque dia seguinte eu tenho que treinar. Rotina, né? Mas quando elas jogaram a VNL aqui no Rio, eu tava em todos os jogos. Quando elas jogam em horário normal e campeonatos importantes, eu tento assistir bastante também. E quem, assim, você... Quando você era criança, você se inspirava dentro do vôlei? Tinha alguém, assim, alguma das mulheres? Ou sua família tem atletas? Ou Ninguém você... profissional, não. Só amadores e amantes do esporte. Mas ninguém que jogou sério. Quando eu era criança, eu nunca joguei de líbero, mas eu achava a Fabi incrível, assim, porque ela jogou muito tempo no Rio. Então, era do lado da minha casa, eu assistia ela treinar, eu ficava assim, meu Deus do céu, o que essa mulher tá fazendo? Como é que ela consegue? Né? E salva a bola com o pé, e salva a bola de qualquer jeito. Então, assim, eu achava muito legal ver ela jogar. E tinha também uma jogadora que não é brasileira, que era a Mireia Luiz, de Cuba, que, assim, a mulher saltava
mais de metro do chão. Então eu falava, meu Deus, eu preciso, por ser pequena, saltar relativamente parecido com ela. Então, tentava treinar as bastante cubanas salto. têm isso, né? A força que elas Sim. têm, o impulso no salto, eu fico Eu impressionada. ficava impressionada com os vídeos antigos dela saindo do chão, que a gente vê bastante na internet, né? Como é que é pra vocês, assim, assistir essas coisas? Você realmente fica vendo, tipo, quero saltar igual a ela. Ainda bem que a gente, quando você é pequena, Sim. deve passar isso na cabeça, né? É bem isso. E aí, tipo, hoje a gente chega e consegue jogar com uma jogadora que a gente assistia, tipo, na TV, que eu falo, meu Deus, tô jogando com uma bicampeã olímpica. Meu Deus, eu tô jogando com uma pessoa que já rodou o mundo jogando vôlei, já tô jogando contra, né? Falo, caraca, tipo, você olhar pra trás e ver onde você chegou é muito gratificante, assim. Você fala, meu Deus, tipo, respeitar toda a carreira da pessoa que chegou, que ganhou muita coisa. Você tá jogando no mesmo nível que ela, na mesma liga que ela, é muito, muito legal. Ah, imagina, se olhar pro outro lado e ver uma Thaísa Sim, da vida. exatamente. Tipo, não deve ser algo caraca, tranquilo. eu estou jogando um jogo contra a Thaísa, que é uma mulher que eu sempre vi na TV, sempre foi, tipo, um exemplo de atleta. Meu Deus, estou jogando contra a Camila Bright, que quando eu tinha 18 anos, eu era dublê de um comercial da Garnier, em que a Camila Bright era a principal. Então, tudo que você vê que não tem o rosto dela, era eu ali fingindo. Fingindo. Aí eu já falo, caraca, 10 anos depois, eu falei pra ela, eu falei, você lembra do comercial? Era eu. Então, assim, foi bem, eu falei, As realizando curiosidades sonhos. da vida, né? É, o mundo é muito pequeno, realizando sonhos. Eu acho que é realmente o mundo do esporte, acho que possibilita isso para as pessoas, né? Sim. Viverem esse tipo de situação de você, de fato, se espelhar ou acompanhar muitas pessoas, muitas atletas, e agora poder tá jogando assim com elas. Até porque, tipo, a gente começa na base. E aí você vai vendo muita gente parando, tipo, a pessoa que era melhor dos 13 anos, às vezes ela não chega. E aí você vai ali, vai tentando, e aí você chega e você fala, caraca, mas a Julinha de 13 anos nunca pensou que ela, tipo, ela tinha o sonho de estar aqui, mas ela não era a pessoa que deveria estar ali. E aí você fala, cara, agora eu tô no mesmo nível que essas pessoas. Não assim, não exatamente o mesmo nível de vôlei, mas a mesma liga, Tá eu tô jogando disputando contra, o eu tô mesmo disputando, eu tô jogo. tentando, exatamente. Ah, e eu acho que pra elas também deve ser, principalmente ver esse tipo. Tenho certeza que a Camila Bright deve ter gostado muito de Eu saber. espero que sim. Não, mas eu acho que deve ser uma experiência. E realmente, eu acho que elas têm noção do quanto elas incentivaram, do quanto elas foram mulheres. Na verdade, ainda são, a Bright Sim. ainda joga, né? A Fabi hoje atua comentando, mas como elas inspiraram e continuam inspirando muitas mulheres, até mesmo que jogam com elas. Eu já vi, por exemplo, a Gabi falando isso da Thaísa, que também, poxa, acompanhava e jogou na seleção Sim. junto, né? Acho que é muito bonito essa relação que vocês têm no esporte. É, porque às vezes elas não têm ideia do quanto elas inspiram as pessoas. Tipo, às vezes eu, na internet, no Instagram, recebo uma mensagem, tipo, você me inspirou a começar a jogar vôlei. Eu falo, tipo, gente, eu? Como assim? Eu te inspirei? Caraca, tipo, olha a responsabilidade que você tem com pessoas que você nem conhece. É verdade. Então a gente tem que tentar dar um bom exemplo, né? A gente vai falar sobre rede social, até porque eu quero saber como é que é essas cobranças, como é que são os comentários positivos. A gente volta já já. Estamos de volta. O último assunto que a gente estava falando era sobre rede social. E hoje eu acho que na vida de pessoas públicas, atletas ou pessoas de outras profissões que são, assim, aparecem muito nas redes sociais, é um dos grandes desafios. Você falou sobre a parte boa, você recebeu comentários de pessoas falando que se inspiram em você. Como é que foi até no momento, por exemplo, quando aconteceu a ocorrência de você ser baleada, isso ganhou uma proporção na mídia muito grande. Como é que foi a reação das pessoas com isso nas suas redes sociais? Eu não esperava todo o carinho que eu recebi. Eu achei que eu fosse... Quando eu postei ali, eu ainda tinha tomado muito remédio, eu tava meio grog, tipo, o que tá acontecendo? Eu tava com muita dor. Então eu achei que fosse sair, tipo, em 1 ou 2 blogzinhos ali de vôlei e ia ser isso aí. Só que aí começou a chegar 1 milhão de mensagens e várias pessoas muito grandes da Superliga, vários técnicos importantíssimos da Superliga, do feminino, do masculino, mandando mensagem, e pessoas de outros estados, de outros países
prestando apoio, prestando solidariedade. Até hoje, nego me manda mensagem, tipo, e aí, como é que você tá? Eu não esperava que fosse ter uma repercussão tão grande e eu não achei que eu era uma pessoa tão querida pelos outros. Então, eu fiquei muito feliz. Acho que deve ser um afago no coração, principalmente num momento tão difícil, né? Eu acho que foi bom pra, tipo assim, manter a cabeça melhor. De, tipo, caraca, eu tenho gente que torce por mim, então eu não vou ficar aqui Desanimar. abalada e ficar triste. Vou seguir vivendo. E também tem a parte negativa, não sei até que forma isso chega até você. Você recebe muitas críticas, muitos comentários negativos nas suas redes sociais? Ou você acha que você consegue filtrar e ficar com o que é bom? Eu tento não me importar. Tipo, é óbvio que às vezes algum vai te chatear, mas eu tento, tipo, porque a vida do atleta é assim. Se você joga um jogo bom hoje, você é o melhor atleta do mundo, ela merece estar na seleção brasileira, ela merece para a próxima Olimpíada, essa pessoa é a melhor do mundo. Aí, jogo seguinte, você joga mal, você já não serve para mais nada, por que vocês contrataram ela? Ela é horrorosa, manda ela embora. Então, assim, a gente não pode dar muito ouvido às críticas e nem aos elogios, porque é do céu ao inferno muito rápido. Mas eu não recebo tanto hate, tanto ódio. Mas sempre tem um, tipo, às vezes não é o seu melhor jogo. As pessoas, nossa, essa menina é horrorosa. Que contratação péssima. Aí você fica, tipo, cara, você viu um jogo, tipo... Quem é você, assim, pra me xingar tanto? Provavelmente não joga vôlei. Provavelmente não sabe de nada. Então, assim, ele tá no direito dele de torcedor, de me achar boa, me achar ruim, achar o que ele quiser. Mas ele tá perdendo mesmo o tempo dele pra vir me xingar. Então, a opinião dessa pessoa não importa tanto. Que bom que você tem, acho que, a cabeça boa assim. E acho que é também o tempo de carreira, o tempo de exposição e por tudo que você já passou, dos perrengues mesmo que você contou, acho que você já aprendeu a se virar, né? Tem que ser, senão você não chega, não aguenta. Eu tento focar nas coisas boas, nas pessoas que gostam de mim, nas crianças que, tipo, tira uma foto comigo depois do jogo. Então, é nessas coisas boas que eu tento prestar atenção. E os comentários ruins, as críticas, vai sempre ter, então... E na vida, como é que é? Até depois do jogo, quando as pessoas te encontram na rua, como é que é essa troca, assim, com o público? Você que foi abaleada? Sei que é a menina que tomou um tiro? Sou eu mesmo. Posso ver? Pode, tá aqui minhas costas, olha aí. Então, nas primeiras semanas eu era uma celebridade no Tijuca. Tipo, eu sempre quis ser famosa, mas não precisava ser desse jeito. Fala, gente, não foi assim que eu pedi. Não foi assim que eu pedi. Foi o gênio da lâmpada, distorceu aí o meu pedido. Mas eu andava celebridade, era de cada lugar em um lugar, me parava. E aí, como é que você tá? Tomou tiro? Que eu sempre falei com todos os funcionários, então todos eles me paravam. Foi bem assim, fama. Agora me paravam na rua, paravam meu pai na rua, pra abraçar a gente, pra saber como a gente tá. Então, foi uma loucura. Eu tive ali meus bons 15 minutos de fama e fui parar em outros países, vários jornais internacionais, fui parar na Índia, na Espanha, na Suécia, na Polônia. Então, assim, eu tive a minha fama, mas agora tá mais tranquilo de novo. Tá, mas agora é só no voleibol, né? Agora só quer voltar a jogar. Sim. E falando em voltar a jogar, quais são os próximos planos que a Júlia, jogadora e também pessoa, que é pra 2026? A gente tá começando o ano, assim, o que você tá pensando? Eu quero primeiro me recuperar, voltar com calma, voltar quando eu tiver certeza de que eu tô pronta pra jogar de novo. Então, fazer mais uns exames aí, esperar as opiniões médicas. Primeiro de tudo, voltar a jogar. E depois a gente pensa no futuro. Aí só a Deus pertence. É pensar jogo a jogo, né? 7 a 7. Pensar dia a dia, na verdade. E vivendo. Júlia, obrigada por aceitar conversar aqui com a gente. Vou deixar, já que ela teve já os 15 minutinhos dela de fama, vamos dar outra fama pra ela também, gente, ó. Aqui você tem um espaço pra, se você quiser, falar suas redes sociais, até como as pessoas conseguem te acompanhar. As pessoas conseguem te acompanhar nas redes sociais e também em quadra, né? Sim. Já você tá de volta nos Jogos do Tijuca. Fala como é que as pessoas podem te acompanhar. Se vocês quiserem me acompanhar, vai lá no meu Instagram, que é Júlia RM Azevedo. E se vocês quiserem ver mais de vôlei, assistam os Jogos do Tijuca. Acompanhem aí o Tijuca Tênis Clube. A gente vai voltar a jogar agora o segundo turno, que é um turno muito importante pra gente. O time tá precisando aí desse apoio, dessa torcida. Então, vai lá torcer pra gente e vai lá no meu Instagram também dar uma olhada. Todos os jogos de vocês estão sendo no Tijuca mesmo? Os que são em casa são no Tijuca? Todos no Tijuca. Gente, é um lugar fácil de chegar, tem metrô, tem ônibus, tem tudo, então vai lá assistir. É mesmo, é fácil de chegar, muito bom, porque fica muito perto. Já assisti jogo ali, dá uma sensação de que você realmente tá torcendo, tá perto. Vira um caldeirão. Ali, vira um caldeirão mesmo.
é bom jogar lá, é gostoso. Ah, imagino, jogar em casa deve ter um gostinho Sim. diferente, né? Júlia, muito obrigada pela sua disponibilidade em aceitar nosso convite. Obrigada por ter um papo tão leve, por ter se aberto para essa conversa. Desejo que você tenha uma boa recuperação, que você volte a jogar em alto nível como você estava jogando e que seja, acho que uma temporada muito boa para você e para o seu time também. Acho que o Tijuca merece e que seja uma Superliga muito bonita aí para vocês pela frente. Ai, obrigada. Espero que tenha sido bom, assim. Mas eu gostei bastante. Obrigada. Foi ótimo. Nosso bate-papo foi super leve. Eu tenho certeza que você aí do outro lado também curtiu e já sabe como pode acompanhar a Júlia. Você também pode me acompanhar nas redes sociais, acompanhar a TV PS. Fique ligado porque a gente vai soltando novos episódios por aqui. Como eu falei, Na Veia Esportiva, a gente fala de todos os esportes, entendeu? Tem vôlei, tem futebol, tem basquete. Fica por aí que ao longo desse ano a gente vai trazendo mais episódios pra você. Tchau, tchau. Até a próxima.